8 em cada 10 trabalhadores se declaram de direita. Trabalhadores esses que me refiro a aplicativos, motoristas ou entregadores. Será mesmo que o PT vai conseguir convencê-los, convencer 80% dessa classe, que as ideias petistas realmente funcionam? Vamos entender o que está por trás disso. Em 1980, quando nascia o PT, ele colocou no seu documento o seguinte texto, abre aspas, o PT pretende ser uma real expressão política de todos os explorados pelo sistema capitalista. Portanto, um partido abertamente marxista e anticapitalista, como dito na sua essência. Claro que ele precisou fazer concessões para conseguir chegar ao poder, precisou comprar muita gente. E já sabemos hoje, em 2024, como isso está claro e transparente, para que ele pudesse continuar no poder. Pois bem, agora ele tenta representar uma classe de trabalhadores que não mais se sentem representados por eles. As pessoas avançam, o mundo avança, as pessoas entendem que foram manipulados e enganados. Mas não, o Partido dos Trabalhadores continua parado no primitivismo histórico. Fiz um vídeo na sexta-feira explicando, dando mais detalhes de como o PT continua parado ainda na época de Getúlio Vargas, parado no sindicalismo dos anos 30 e dos anos 40 no Brasil. Nesse mesmo texto em que falava que o PT representaria essa classe de explorados pelo sistema capitalista, ele também enumerava nesse texto as categorias de profissionais em que ele considerava que eram explorados. Operários industriais, assalariados de comércio e dos serviços, funcionários públicos, trabalhadores autônomos, camponeses e trabalhadores rurais. Ora, guardem essas funções, porque muitas delas já eram funcionárias de carteira registrada. E mesmo assim eles consideravam trabalhadores explorados pelo sistema. Nesse mesmo vídeo que eu falei na sexta-feira, eu expliquei como o PT continua parado nas ideias marxistas, que obviamente nunca funcionaram, falando que um trabalhador deve ser remunerado apenas pela sua hora de trabalho, dando a entender que no mundo de 2024, com inteligência artificial, que a gente já vai falar sobre ela daqui a pouco, dando a entender que esses trabalhadores podem ser mais produtivos ficando 24 horas no seu escritório e dormindo, do que às vezes você 1 hora trabalhando e sendo mais produtivo. Ou seja, o PT não leva em consideração a produtividade. Ele continua parado nas ideias marxistas em que o trabalho deve ser remunerado apenas pelo número de horas trabalhadas, não importando o que efetivamente o trabalhador gera de produtividade para a empresa. Pois bem, funcionários públicos, trabalhadores industriais, operários, assalariados de comércio e de serviços, no geral, eram e são funcionários registrados, com carteira assinada e com todos esses benefícios criados na época do Getúlio Vargas, como se funcionasse até hoje, como se representasse uma classe de trabalhadores até hoje. E não sou eu falando. Segundo uma pesquisa encomendada pelo iFood e pelo Uber, publicada pela Datafolha e feita pela Datafolha, eles falaram que 8 em cada 10 trabalhadores se consideram de direita. Apenas 2 trabalhadores de esquerda. 20% apenas dos entregadores e dos motoristas de aplicativo se declaram de esquerda. Ou seja, apenas 20% poderiam estar de acordo com as regras anunciadas na semana passada, que ainda vai à votação na Câmara e no Senado, para que eles tivessem um registro de trabalho. Mas como que o PT consegue representar essa classe de trabalhador quando 80% dessa classe discorda do conceito básico do PT? Ele quer imputar, ele quer colocar goela abaixo, de forma coercitiva nos trabalhadores, uma ideia que esses trabalhadores não têm, não querem ser representados dessa maneira. Veja o nível de arrogância do Partido dos Trabalhadores, em que ele quer que os outros pensem como ele, porque eles falam que os outros nem sequer sabem que são explorados. Continua preso na lógica marxista de séculos atrás. Chega a ser patético esse tipo de coisa. Pois bem, 76% dos trabalhadores não são sindicalizados
e nem querem ser. Outro problema para o PT. Daqui a pouco eu vou passar aqui os principais pontos para a gente olhar. Que interessante. Repito, 76% não são sindicalizados e nem querem ser. E o PT usa os sindicatos como representação desses trabalhadores. Veja, na última reforma trabalhista, a receita dos sindicatos caiu quase 99%. Por quê? Porque os trabalhadores não se sentem representados por eles e, portanto, não querem mais pagar voluntariamente. Por isso que o PT queria recuar nessa reforma trabalhista, tentar fazer uma nova em que os sindicatos passem a ser pagos de forma obrigatória. Mas 76% dos trabalhadores de aplicativos não são nem querem ser sindicalizados. 12 instituições confiáveis e inconfiáveis nessa pesquisa. Os sindicatos, que eu acabei de falar, está em 10º. De 12 instituições, ele está em 10º, ou seja, uma das últimas em que os trabalhadores confiam nela, ou seja, instituições completamente inconfiáveis. Quais são as duas primeiras? Câmara dos Vereadores e partidos políticos, logo depois seguido pelos sindicatos. Olha só que interessante. Estamos criando aqui uma nova onda de ideias liberais libertárias, onde pessoas claramente não sabem ou não conhecem os fundamentos das escolas liberais libertárias, mas não confiam nos partidos políticos, não confiam nas câmaras dos vereadores, não confiam em políticos nenhum, não confiam em representação política. Já perceberam ao longo dos anos que eles são deixados de lado por uma classe de burocratas que só pensa neles mesmos. Há, portanto, aqui uma rejeição à classe política nascendo em trabalhadores autônomos e que querem continuar sendo autônomos. 54% dos motoristas de aplicativo e 46% dos entregadores têm a polícia como a instituição de maior credibilidade. Salva de palmas. Há policiais bons e maus. Advogados bons e maus. Economistas bons e maus. Médicos bons e maus. Pouco importa. Mas você não pode coletivizar, dizer que todo policial é ruim quando na sua ampla maioria são bons policiais ou prezam pelo bem-estar da população, mas a esquerda, obviamente, rejeita essa tese. Estamos falando então que as instituições menos confiáveis para os motoristas e entregadores de aplicativos, menos confiáveis estão sindicatos, partidos políticos, Câmara dos Vereadores, e as mais confiáveis, a polícia, com 54% para os motoristas e 46% para os entregadores, e logo depois seguida pela igreja. 43% desses trabalhadores têm a igreja como a segunda maior instituição confiável. Polícia e igreja, duas coisas que a esquerda quer apagar, quer tirar do mapa, porque sabe que essas pessoas não tendem a votar na esquerda. Veja que o cenário está complicado para o senhor Luiz Inácio querer defender esse tipo de ideia para os trabalhadores que não querem esse tipo de ideia. Portanto, o PT continua na era das fábricas e não na era dos aplicativos. As pessoas, esses trabalhadores, eles são os seus patrões. E quem quer convencê-los que eles são explorados quando eles são patrões? Como é que você pode ser explorado se você se considera o seu patrão? Não é mesmo, senhor Luiz Inácio? Pois é, mais uma vez, no alto da sua arrogância, temendo o controle que você está perdendo, você tenta imputar ideias nas cabeças das pessoas que já aprenderam que você não é confiável, nem muito menos as suas ideias paradas, pelo menos para sermos conservadores, lá nos anos 30 do século passado. Esses mesmos trabalhadores, como veremos agora, eles têm autonomia sobre o seu horário e o seu tempo. Segundo essa mesma pesquisa do Datafolha, como a gente vai ver, essa autonomia está acima dos direitos sociais como interesse desses mesmos trabalhadores. Como é que o PT quer convencê-los de que eles são explorados quando eles têm autonomia, querem continuar sendo, teriam o direito de pagar um sindicato, mas não pagam por livre e espontânea vontade e nem pretendem fazê-lo, 76% das pessoas, e quando 80% deles não estão alinhados às ideias da esquerda? Senhor Lula, boa sorte, o senhor tem uma tarefa muito grande. As pessoas acordaram e entenderam já que o seu raciocínio parou no tempo. Aliás, semana passada o senhor também deu uma entrevista falando que está cansado de ouvir sobre inteligência artificial, não é mesmo? Em que você
quer apenas olhar a inteligência humana. De inteligência artificial. E é um tema tão complicado para minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? Ora, você quer negar o presente. É por isso que o Brasil continua nessa produtividade estagnada. E no vídeo da sexta-feira que eu expliquei, em que, enquanto Singapura, um dos países mais ricos do mundo, investem abertamente e cada vez mais 3,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos, Singapura vai investir em inteligência artificial para adaptar a sua força de trabalho para daqui a uns anos essas pessoas consigam estar adequadas, satisfazer as demandas do mercado de trabalho. Enquanto aqui no Brasil, o senhor quer continuar pregando ideias de CLT, de tirar a autonomia dos trabalhadores, como fez Getúlio Vargas. Continua achando que o trabalho é uma remuneração apenas pela hora trabalhada e não por aquilo que o trabalhador produz. Continua parado nas ideias marxistas. E as pessoas começaram, mesmo sem conhecer Marx, mesmo sem saber o que são as ideias liberais libertárias, mesmo sem saber e dar nome à escola austríaca, as pessoas começaram a entender que as suas ideias não funcionam de nada, estão paradas no passado e servem para mantê-los, esses mais pobres, no seu entorno de poder e você tentar controlá-los para que eles possam financiar mais ainda a previdência pública quebrada. Não foi mesmo o seu ministro do Trabalho que mencionou que, caso os trabalhadores aceitem se tornar CLT, esses mesmos trabalhadores pagarão a previdência e as empresas também, e isso trará uma arrecadação de mais de 280 milhões de reais por mês para a previdência pública quebrada. Pois é, os trabalhadores não querem isso. Repassando os principais pontos aqui dessa pesquisa, conforme a gente consegue ver, e vou deixar o link aqui no descritivo, os motivos para dirigir ou realizar dessas entregas, tanto de motoristas como de entregadores. Motoristas falam que 55% deles está nisso pela flexibilidade e autonomia para definir onde e quando trabalham. Os entregadores, 62%. Quando nós olhamos também motivos importantes para ganhar dinheiro sem ter um chefe, 42% dos motoristas, 53% dos entregadores. Tá claro que eles querem autonomia, que eles querem flexibilidade para isso. Outro ponto importante aqui, experiência ao dirigir ou realizar entregas, grau de concordância. Os aplicativos me oferecem a oportunidade de ganhar dinheiro sem ter um chefe ou gerente. 57% dos motoristas. 65% dos entregadores preferem por conta da autonomia e da flexibilidade. 3/4 dos motoristas e entregadores preferem manter o modelo atual. 3/4 preferem manter o modelo atual, ou seja, não ter vínculo com a CLT. 9 em cada 10, 90%, para ser exato, 91% dos trabalhadores preferem o modelo A, ou seja, o modelo atual, que não há vínculo empregatício. 91%. 7 em cada 10 dizem que o modelo de trabalho intermitente não se adequaria às suas necessidades. 71% dizem que o modelo proposto pelo PT não se adequariam às suas necessidades. Olha que absurdo. 8 em cada 10 trabalhadores querem continuar a trabalhar com os aplicativos de mobilidade ou entrega. 8 em cada 10. Ou seja, se 80% quer continuar trabalhando, eles estão satisfeitos com o modelo que está sendo proposto porque lhes proporciona autonomia e flexibilidade na sua hora. Isso chega a ser um absurdo. 9 em cada 10 preferem certos direitos desde que se mantenha a flexibilidade. Foi o que eu falei no começo do vídeo. A flexibilidade e a autonomia está acima dos direitos sociais que o PT tanto fala. Olha só que interessante esse ponto. Preocupações de médio e de longo prazo. Se nós olharmos na parte de baixo, não ter licença maternidade e paternidade, 2%. De entregadores, 1%. Eles não estão preocupados com isso. Não tem preocupação, é um trabalho temporário, 8% só. Não ter férias, assim como nos contratos CLT, 11% só está preocupado com isso. 11%. Deixar de ter retorno financeiro, receio de não conseguir se aposentar, 28%, vai lá para cima. Manutenção do veículo, isso atinge 55% da preocupação por eles.
Isso atinge 55% deles. Ou seja, os direitos tidos como cruciais pelo PT estão na parte de baixo de preocupação dessas pessoas que querem continuar como autônomo, como flexível e que ganham muito mais do que um salário mínimo e que sobra mais para eles quando eles são microempreendedores individuais por serem tributados de uma forma menor. Mas o PT não. O PT continua achando e querendo impor para eles a ideia getulista. Claro, dessa maneira, a previdência pública quebrada, para o governo poder gastar mais, terá uma arrecadação maior. Continuando aqui, motivos de não estar inscrito na Previdência Social. Previdência Social, eu já fiz um vídeo explicando que para mim é uma das maiores esquemas de pirâmide, que precisa mudar para o esquema de capitalização. As mensalidades são muito caras, 34%, ou seja, eles estão reclamando que aquilo que é debitado do salário das pessoas, o INSS, é caro. Eles estão reclamando daquilo que é imposto pelo próprio regime trabalhista. Muita burocracia, 21%, não sei como cadastrar, 19%, os benefícios não valem a pena, 14%. Portanto, a gente vê que a preocupação não é a forma como o PT vem falando. Dito tudo isso, nas considerações finais da própria pesquisa, ela fala basicamente que 8 em cada 10 motoristas se consideram de direita, grande parte, 76%, não está sindicalizado, eles têm autonomia e flexibilidade como valor acima, valor mais importante dos direitos sociais e, portanto, o PT, que continua parado na era das trevas, terá uma dificuldade muito grande de convencer essas empresas, ou melhor, convencer os trabalhadores que eles precisam assumir o modelo de Getúlio Vargas implantado nos anos 30 aqui no Brasil. PT, cada vez mais as pessoas têm visto o trabalho que você faz apenas para os seus burocratas e não para a população. A população quer trabalhar de forma livre, de forma autônoma, ter flexibilidade e começar a ganhar produtividade para satisfazer as demandas do trabalho. PT, chegou a sua hora de sair fora.